Vamos lá? Bom dia a todos e a todas, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Já somos 70 reunidos aqui para discutir a qualidade do ar nas cidades brasileiras, principalmente olhando para o que acontece com os bebês e crianças pequenas relacionados a esse tema. Meu nome é Cláudia Vidigal, eu sou representante da Fundação Bernardo Aguirre e acho que grande parte de vocês que estão aqui hoje já são conhecidos, né, fazem parte desse grupo de cidades que se compromete com a qualidade do ar das crianças, com a qualidade dos ambientes urbanos, com os programas e políticas para a primeira infância. A Rede Urbana 95 hoje é composta por 24 cidades, então estão escolhendo, decidindo e se comprometendo com os diversos caminhos para que a vida das crianças e dos bebês seja melhor nas cidades. E a qualidade do ar é um dos temas que a gente gostaria e quer endereçar, e por isso está se reunindo hoje com um parceiro estratégico super importante que nos ajudou a organizar esse evento de hoje. O Instituto Saúde e Sustentabilidade, comandado pela doutora Evangelina Vormitag, está aqui conosco. Muito obrigada por toda a organização do evento. E nós, então, temos uma agenda aí nessas próximas 2 horas com uma série de, enfim, especialistas de muitos temas e muitos campos, não é muitos temas, não. O tema é qualidade do ar e os bebês. Mas são muitos campos, e hoje eu estava olhando os convidados e pensei, puxa, que interessante, né? A gente tem gente da medicina, a gente tem gente da arquitetura, da psicologia, estudando sustentabilidade, enfim, tem uma série de campos que podem se relacionar com esse tema, e a ideia é essa hoje mesmo, que a gente possa fazer essa costura e esse debate entre esses muitos campos do saber para pensar como é que a gente faz, como é que a gente faz cidades melhores para as crianças, para os bebês, para todos nós. Então, sem mais delongas, eu só queria também oferecer aqui as minhas saudações democráticas nesse dia fatídico. Não vamos discutir política, é claro, mas acho que as saudações democráticas são muito bem-vindas no dia de hoje. Sobrevivemos ao dia de ontem, vamos em frente no dia de hoje, juntos construindo o Brasil que a gente acredita. Muito bem, então nós temos hoje aqui 6 convidados que vão compor a nossa mesa. A primeira delas é a doutora Evangelina Vormitag, a Vanja, ela é quem comanda o Instituto de Saúde e Sustentabilidade. A gente tem também o doutor Carlos Augusto Melo da Silva. Doutor Carlos é presidente do Departamento de Toxicologia. Deixa eu só abrir aqui minha tela que eu não estou conseguindo ler. Só um minutinho, perdão. Departamento Científico de Toxicologia e Saúde Ambiental da Sociedade Brasileira de Pediatria, está aqui representando a Sociedade Brasileira de Pediatria, muito a honra recebê-lo, doutor Carlos. Temos também o Danilo Farias, representando o Instituto Alana, ele é advogado no projeto Justiça Climática e Socioambiental do Instituto Alana. A Luana Ferreira Vasconcelos, que é pesquisadora em sustentabilidade na Universidade de São Paulo, ela está cursando o doutorado dela, estudando a qualidade do ar. Úrsula Troncoso, nossa querida consultora Urbana 95, arquiteta, urbanista, que é quem comanda o ateliê Navio. E aí a gente tem, para fazer o fechamento da nossa mesa, as considerações finais, mas também receber as perguntas do público e as ideias e sugestões do público, Marcel Martim, do Instituto Clima e Sociedade, certo? Acertei, né? Saúde, Sustentabilidade, Clima e Sociedade, tá certo. E aí, eu vou, antes de a gente finalizar, antes de começar, passar a palavra para o Massal, que é quem está realizando hoje, ele vai fazer toda aquela arte gráfica do Coletivo Entre Linhas. Você apresentar, Massal, o que você vai fazer para nós hoje? Bom dia, saudações democráticas a todos e todas. Eu sou o Massal, do Coletivo Entre Linhas, e a gente vai fazer o registro visual, pegar os principais pontos, para justamente a gente poder compartilhar, democratizar essas informações, que eu acho que é importante, especialmente nos contextos de hoje. Então, agradeço aí a participação do evento. Muito obrigado, Cláudia, e a todos e todas. Muito bem-vindo. Facilitação gráfica, então, na mão do Massal. Muito bem. Antes da gente começar, acho que muitos já se apresentaram no chat, quem quiser continuar se apresentando ali, nós já somos 91 pessoas juntas hoje aqui nessa mesa. Quem quiser ir dizendo de onde está falando, de que canto do Brasil está vindo, a gente vai ficar bastante feliz de ver a representatividade de todos os 4 cantos aqui do Brasil no nosso encontro. Bem, e acho que para a gente saber também um pouquinho mais sobre qual é o nosso interesse, qual é o nosso nível de conhecimento sobre esse tema, eu vou chamar um quizinho inicial, uma enquete inicial, para que cada um possa responder e contar
Como se relaciona com esse tema da qualidade do ar? Podemos soltar aqui na tela? Como a realidade do tema da poluição do ar está presente em seu cotidiano? Você pode escolher uma dessas. A maioria das pessoas, que bom, está começando a atuar profissionalmente no tema e quer aprender mais. Muito bom. Mas temos também gente que já trabalha com isso, com advocacy, comunicação para aumentar a conscientização sobre o tema. Mas a maioria acho que está, como nós aqui, muitos, né, aprendendo. Nós, da Fundação Bernardo Banguier, somos uma fundação que trabalha há mais de 50 anos com políticas de primeira infância. O tema de primeira infância é um tema do qual que nós conhecemos bem, né? A gente tem programas, políticas, serviços há muitos anos em muitos países no Brasil, e no Brasil há mais de 40 anos. O tema qualidade do ar não, é um tema novo. Quando a gente foi convidado a organizar um evento sobre qualidade do ar, eu disse, nós não temos condição de organizar um evento sobre qualidade do ar, a gente não conhece esse tema. A gente está se aventurando, começando a conhecer esse tema desde nos últimos 2 anos, quando a Iniciativa Urba 95 começou a olhar esse tema como um tema importante. E é por isso que a gente vai começar hoje o encontro com a palavra da doutora Vanja, da Evangelina Vormitag, que ela, sim, sabe bem sobre esse tema. A doutora Evangelina Vormitag é idealizadora do Instituto de Saúde e Sustentabilidade, é médica, doutora em patologia pela Faculdade de Medicina da USP, especialista em gestão e sustentabilidade pela Fundação Getúlio Vargas, e é ela que vai nos dar a contextualização da poluição do ar no Brasil e a sua influência em bebês e crianças. Doutora Evangelina, muito obrigada mais uma vez pela parceria, a palavra é sua. Cláudia, muito obrigada pelo convite. Eu gostaria muito de agradecer à Fundação, me sinto orgulhosa de estar aqui. Eu queria também parabenizar pelo projeto Urba 95, a importante atuação que vocês vêm tendo, especialmente no nosso país, e já com o tema de poluição do ar. E também quero parabenizar a organização do evento, em nome da Thaís e da Camila. É um prazer o Instituto estar aqui como parceiro, organizando esse evento, e temos uma honra muito grande de poder proporcionar um pouco desse conhecimento num evento que é tão importante para a conscientização das pessoas em primeiro lugar. Dentro do tempo da minha fala, eu gostaria de deixar 3 mensagens mais importantes para todos, de forma que vocês possam conceber, se apropriar da gravidade do que nós temos em mãos, que é a poluição do ar e os efeitos para a primeira infância, e que também vocês possam se inspirar para participarem juntos dessa luta. Nós vimos aí no quiz que tem várias pessoas começando, então juntem-se a nós para isso, especialmente aqueles que têm poder decisório e de defesa, que são gestores públicos e os procuradores, mas todos nós temos e podemos fazer parte dessa luta. Bom, a primeira mensagem que eu quero dar é uma informação médica, como não poderia deixar de ser, mas que eu considero ícone nesse contexto, tanto para exemplificar a relevância do tema que tratamos e para as crianças, mas no que diz respeito principalmente ao alcance e à proporção, à magnitude de como o ar tóxico pode atingir o organismo humano. Imaginem um feto em desenvolvimento dentro do útero da sua mãe. A gente imagina que ele está super distante e muito protegido do ambiente externo a que a mãe está exposta. Além disso, entre a mãe e o bebê há uma barreira, que é a placenta. A placenta é um órgão responsável pela nutrição e a imunidade do bebê, além de atuar como um filtro para substâncias nocivas e patógenos, inclusive. Recentemente, um estudo belga, publicado na Nature, mostrou que a placenta não é uma barreira intransponível à poluição do ar, porque foram encontradas micropartículas, partículas ultrafinas e carbono negro, que são o material particulado fino que nós inalamos a partir da poluição do ar, mas essas micropartículas foram encontradas do lado fetal da placenta, ou seja, houve a transposição do poluente para o lado fetal dentro do útero. Antes, as evidências mostravam, eram observadas e elas eram calculadas a partir do adoecimento, ou seja, da respiração da mãe, se sabia que havia o efeito do feto
mas se pensava pela circulação sanguínea. No entanto, não. Essas partículas estão presentes do lado fetal, ou seja, é uma constatação irrefutável, inquestionável. É uma prova, é o que nós chamamos em medicina de uma prova padrão ouro. Isso se deve porque as mães estão expostas às partículas inaláveis, que ao serem inspiradas para o pulmão, elas vão até os alvéolos pulmonares e passam para a circulação sanguínea e são transportadas até a placenta. Quando elas passam para a circulação sanguínea, é o que causa o adoecimento todo, inclusive nas crianças e adultas. Mas no caso das mães gestantes, elas chegam até a placenta. A placenta, ela garante a comunicação entre a mãe e o feto, mas ela também vai adoecer. E quando ela adoece, ela vai acarretar o prejuízo ao desenvolvimento pleno do feto, o que inclui até mesmo a morte fetal. Ou seja, esse poluente pode causar a morte fetal, assim como o poluente tóxico pode causar diretamente a morte da criança. Então, nós estamos falando de morte. Ou seja, as crianças, além de sofrerem os efeitos da poluição e adoecerem, antes mesmo de nascerem, elas podem, inclusive, chegarem à morte por esse fator. Mas os efeitos nas crianças vão ser abordados pelo Dr. Carlos a seguir. Isso só foi uma introdução e algo que eu considero muito importante, mas vocês vão ter muito mais claro na palestra dele os efeitos da poluição do ar nas crianças e na primeira infância. O segundo ponto que eu quero abordar, que é fundamental para entender a importância desse tema, é que as crianças estão expostas mais à poluição do ar do que os adultos. E vamos lá, o conceito da exposição ele é fundamental, ele é chave para nós compreendermos a magnitude dos efeitos da poluição em saúde. Então, o que é a exposição? É o seguinte, quanto maior a dose do contaminante tóxico que o organismo está exposto e quanto maior o tempo dessa exposição, maior será o efeito. E isso foi justamente o que a Organização Mundial de Saúde determinou em 2005, que foram os níveis de concentração de poluentes no ar que seriam aceitos para não haver mau efeito em saúde, ou seja, para a segurança dos indivíduos. Então, em 2005, ela determinou quais eram esses níveis seguros a partir dos estudos de exposição. Ainda ela definiu o seguinte, que há a suscetibilidade do indivíduo, que pode influenciar nessa resposta da exposição, e também de grupos populacionais, que é o caso das crianças. Então, a suscetibilidade de determinados grupos também influencia a resposta do adoecimento. E no caso das crianças, todos esses componentes estão presentes e de forma exacerbada, tanto o tempo de exposição, quanto uma dose maior e quanto a suscetibilidade que ela tem, influenciando a resposta aos malefícios à saúde. Mas como que isso se dá nas crianças? Primeiro, elas estão mais tempo expostas, elas brincam, correm e passam mais tempo nos ambientes externos. Suas atividades, como elas estão correndo e brincando, geralmente aumentam as taxas de ventilação pulmonar, fazendo com que ela respire mais ar. Vale destacar aqui, eu vou lembrar que as mães gestantes fisiologicamente também aumentam a ventilação pulmonar, se expondo a maior dose de poluentes. Além disso, elas estão expostas a doses mais altas de poluentes. As crianças têm um pulmão maior em área de superfície por quilo de peso do que o adulto. E com isso elas respiram 50% mais ar do que os adultos. E também inalam, com isso, mais partículas contaminadas. Como elas têm baixa estatura, elas também estão mais próximas do chão, onde há maior concentração de poluentes, explicando a questão da maior dose. Quando elas estão na rua, a altura delas estão próximas dos escapamentos, então também elas estão expostas às maiores emissões do tráfego. E aqui vale a pena destacar o diesel. Por isso que em vários países, e na Inglaterra, por exemplo, houve campanhas de médicos contra o diesel,
para a proteção das crianças, e eles conseguiram, com essas campanhas, banir o diesel do tráfego, muito baseado nas crianças. Outra coisa que elas fazem elas estão mais expostas a maiores doses, elas brincam no chão. Quando elas brincam no chão, elas têm contato com o poluente que se deposita na superfície e ali se acumula. Então, a contaminação da pele. Com a contaminação da pele, elas colocam as mãozinhas nas mucosas, nos olhos da boca, o que facilita a entrada do componente tóxico por outras vias. E aí, com isso, elas estão mais expostas. A exemplo disso são os metais presentes, absorvidas em partículas, né, o material particulado, a poeira fina, que ali vai se acumular. O grupo do professor Paulo Saldiva acabou de finalizar um estudo que está no prelo para publicação, que ele mostra a presença de metais em pulmões a partir de necrópsia, mostrando que, de fato, metais presentes no diesel estão presentes no pulmão, em pessoas que foram expostas ao tráfico de maneira intensa. E, por fim, as crianças são mais suscetíveis, como eu disse, o terceiro fator, e elas respondem à exposição de forma mais exacerbada. Por exemplo, quando elas nascem, elas não têm nem o sistema respiratório, nem o neurológico, nem o imunológico desenvolvido. Isso vai ocorrer ao decorrer do tempo. Então, no caso do pulmão, ele só vai estar desenvolvido por completo aos 6 anos de idade. O número de alvéolos que faz a troca gasosa aumenta de 24 milhões a 257 milhões aos 4 anos. E aí, ela não tem a camada de células epiteliais que separam a árvore respiratória, os brônquios e os alvéolos do tecido pulmonar. E como ela não tem bem formada essa camada de células epiteliais, ela não está desenvolvida, então o pulmão ele fica mais permeável a contaminantes e o organismo menos protegido. O terceiro ponto que eu quero trazer para vocês se situarem, é a magnitude desse problema. Estima-se que 93% da população das crianças no mundo esteja exposta aos riscos da poluição, tanto externa quanto interna dentro de suas casas. A interna se deve, por exemplo, ao uso de fogões a lenha. Isso resulta na morte de 600 mil crianças menores que 5 anos anualmente. E no Brasil, a gente tem o dado que 20% das famílias brasileiras usam fogões a lenha. A poluição do ar é a primeira causa ambiental de adoecimento e morte, e já passou há muito tempo a causa da água insalubre. Embora a taxa de mortalidade infantil tenha caído nos últimos 20 anos, as taxas de mortalidade devido a causas respiratórias pulmonares excederam já as doenças diarreicas entre 1990 e 2015, mostrando e vai ao encontro de que fato o ar ele é a primeira causa, inclusive em crianças, em relação à taxa de mortalidade infantil. E vou finalizar dizendo o seguinte, que no Brasil nós estamos longe de estarmos protegidos e nossas crianças da poluição do ar. E é por isso que nós precisamos nos juntar. E é por isso que é tão importante a atuação da Urban 95, que já vem tendo em cidades, e nós vamos ver isso no decorrer do evento, hoje e no dia 10. Vejam bem, o Programa Nacional de Qualidade do Ar, determinado há mais de 30 anos, não foi cumprido no Brasil. Ele determinou que houvesse a implementação da rede de monitoramento de qualidade do ar no país, que é o primeiro passo para uma gestão efetiva. Nós precisamos do diagnóstico para ter uma gestão efetiva. Mas apenas 1,7% dos municípios do país tem monitoramento de qualidade do ar. Ele ocorre em 11 estados, mas de forma defasada e precária. Tem estados que o material particulado, o poluente mais nocivo, o material particulado 2,5, ele é monitorado em apenas 22% das estações no país. É muito pouco. Na região amazônica, que com as queimadas nós temos os piores níveis de poluição do país,
pior até do que das cidades, a nível de China, não existe monitoramento em nenhum estado. Todas as cidades monitoradas no estado de São Paulo e no Rio de Janeiro, seguidas pela OMS, encontram níveis anuais de poluição do ar acima do que é recomendado pela OMS. E como eu disse para vocês, o conceito de exposição é muito importante. Os níveis que a OMS determinou como concentração máxima para que nós possamos respirar, para ter segurança em saúde de nossas crianças, os padrões no Brasil eles são altíssimos, o que significa que a gestão para redução de emissão ela é ineficiente, não protege a população, segundo as recomendações dos órgãos da saúde. E vou dizer mais, a OMS há 2 anos está revendo os níveis de segurança de concentração de poluentes, e as crianças têm trazido importantes evidências de que as concentrações serão muito mais restritivas nessa próxima publicação que eles farão. Nós temos leis para redução de emissões, como a Lei de Inspeção Veicular a nível nacional, nenhum estado a cumpre, nenhum realiza a inspeção veicular. E nós temos uma lei em São Paulo, de 2017, em que todos os ônibus deveriam ter combustíveis limpos e ela nem sequer foi implementada. Ou seja, nós temos leis, mas elas não são cumpridas. E recentemente, em janeiro desse ano, nós fizemos uma publicação, quer dizer, foi organizada pelo WRI, que foi Estado de Qualidade do Ar no Brasil, e seus autores elencaram 10 prioridades, entre essas as que eu citei, para a melhoria da qualidade do ar no país. Uma delas é a construção de uma política nacional de qualidade do ar que está em trâmites no Congresso Nacional. E vejam bem, gente, uma vez reduzidas as emissões, o ar se torna mais limpo imediatamente. Uma vez reduzidas as emissões, nós combatemos o aquecimento global no país. É muito fácil resolver o problema, porque nós não precisamos tratar o ar como temos que tratar a água, apenas evitá-lo. Funciona como os pulmões das crianças. Quanto mais expostas a níveis elevados de poluentes, a função pulmonar da criança decresce. E se elas forem colocadas em locais onde o ar é limpo, a função pulmonar se recupera. Tais fatos, por si só, sem falar o que o Dr. Carlos nos trará a seguir, justificam a escolha desse tema como propósito e empenho da atuação da Bernard Van Lier. E acredito que também muitos de nós. Vamos em frente e vamos nos juntar por essa causa. Muito obrigada, Vanja. A gente tem aí a facilitação do Massal, colocando as informações que você trouxe de forma organizada aí na tela, para quem quiser conferir. Obrigadíssima, sempre aprendendo um pouco mais, né? Aprendi, por exemplo, que é responsabilidade dos estados, aprendemos esse número que vem se repetindo nessas últimas semanas, também com o Festival Criança e Natureza do Instituto Alana, na semana passada, 93% das crianças estão expostas à má qualidade do ar, né? Acho que é uma série de números que vão crescendo, daquela, né? A gente sempre diz, a criança respira mais, e, portanto, ela é mais exposta, mas hoje você trouxe um novo componente, que é essa imaturidade ainda do sistema respiratório, que faz com que também a má qualidade do ar atinja a criança de forma diferente de que ela atinge o adulto. Obrigada pela brilhante apresentação, e vamos seguir em frente com mais um quiz, aí para que todos possam participar sobre os nossos conhecimentos. Agora é provinha, hein? Verdadeiro ou falso? Vamos lá, será que a gente pode colocar? Vamos ver se a gente aprendeu alguma coisa do que a Vanja trouxe. Tem que se arriscar. Pode soltar o quiz na tela. Qual dessas informações é falsa? A região amazônica é a que mais tem estações de monitoramento da qualidade do ar devido às queimadas. A doutora Vanja já tinha comentado logo antes, né, Evangelina, que não é verdade, não é isso? É isso mesmo, a região amazônica não tem nenhuma estação de monitoramento de qualidade do ar, infelizmente. Muito bem. Ok, sigamos em frente, então, e agora vamos contar com a participação, já agradeço imensamente a honra de recebê-lo, Dr. Carlos Augusto Melo da Silva,
presidente do Departamento Científico de Toxicologia e Saúde Ambiental da Sociedade Brasileira de Pediatria. Está representando, então, aqui a pediatria no nosso Brasil e vai nos contar um pouco mais sobre como a qualidade do ar impacta a vida das crianças. Dr. Carlos, a palavra é sua. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer, em nome da doutora Luciana Rodrigues Silva, presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria e também atualmente vice-presidente da Associação Médica Brasileira, o convite para que a Sociedade Brasileira de Pediatria se fizesse representar nesse evento, que eu particularmente, porque sou envolvido e interessado com essa área, achamos de vital importância que se possa começar a discutir mais esse tema, envolver mais a sociedade, os profissionais de saúde em geral e os pediatras em particular, que são aqueles que são os grandes responsáveis pela promoção da saúde e do bem-estar das crianças. Então, nós, como eu disse inicialmente na fase preliminar do evento, nós, Sociedade Brasileira de Pediatria, consideramos um dever do pediatra, dos pediatras em geral, se envolverem, se interessarem cada vez mais pelo tema da poluição ambiental em geral e, no caso específico, da poluição do ar e seus efeitos nocivos sobre a saúde das crianças. A exposição brilhante da doutora Evangelina, que me antecedeu, de forma muito concisa, muito objetiva, colocou para vocês com clareza, né, de que forma esses problemas relacionados à exposição à poluição aérea trazem malefícios à saúde da criança. Como eu comentei, inclusive, com a doutora Evangelina em encontro prévio, a maior parte das pessoas, mesmo a população em geral, já está muito ciente dos efeitos, principalmente sobre a parte respiratória das crianças, as manifestações alérgicas, a exacerbação da asma, que é uma doença altamente prevalente, como todos os senhores sabem, e também efeitos a longo prazo que podem começar na infância e vão impactar no adulto. Quer dizer, o papel da poluição aérea na mortalidade, por exemplo, por doenças cardiovasculares, isso também já é de bastante domínio público, vamos dizer. O que eu vou tentar trazer para os senhores de informação, que aí é uma busca de alguém que estuda o tema e se preocupa com isso, é enfatizar aspectos relacionados aos impactos da poluição sobre coisas que muitas vezes as pessoas não imaginam que possa ter relação, né? Como as alterações que ocorrem intraútero, o doutor Evangelino já colocou grande parte desses problemas da presença de poluentes, inclusive, na placenta, e outros estudos que mostram a presença dos poluentes já no feto, né, de origem da poluição aérea. Então, isso é extremamente preocupante. E os efeitos sobre o desenvolvimento neurológico, quer dizer, sobre o desenvolvimento do sistema nervoso central e suas possíveis repercussões, alterações do sistema endócrino, ou seja, das glândulas, que são, todo mundo sabe a importância fundamental que isso tem para a saúde humana e para o crescimento e desenvolvimento da criança e do adolescente, né? E alguns aspectos associados que a gente vai comentar no decorrer da apresentação. Então, isso é só uma breve apresentação minha para quem que queira saber alguma coisa do meu background, né? Vamos ao tema, né? Em relação à poluição do ar, os impactos da saúde da criança, assim, eles começam na gestação, durante a gestação. Inclusive, existe hoje um novo paradigma no mundo da saúde infantil, que são chamados os primeiros 1000 dias, tá? Em inglês, the first 1000 days, que começam na vida intrauterina e vão até o fim dos 2 primeiros anos de vida. São os primeiros 1000 anos, primeiros 1000 dias de vida da criança, né? Então, hoje a gente sabe que coisas como material particulado, substâncias outras tóxicas produzidas
pelo tráfego de veículos, poluição industrial, como dióxido de enxofre, óxido de nitrogênio, o ozônio, o monóxido de carbono, tá? Estão claramente associados ao baixo peso ao nascer. Então, gestantes que vivem em ambientes poluídos, só este fato por si só já impacta no peso da criança ao nascimento. Isso está bem estudado, bem demonstrado. Tá? Coisa que a doutora Evangelina citou muito bem, quer dizer, o material particulado fino e o ultrafino, que já está agora em estudos na fase da nanotoxicologia, ou seja, assim, partículas muito pequenas, tá? Também têm sido associados, estudos que associam essas exposições ao parto prematuro. E o parto prematuro nós vamos ver depois que ele tem uma coisa circular, quer dizer, a poluição pode produzir parto prematuro e a criança prematura tem outros riscos que também podem ser potencializados pela poluição, como nós vamos ver mais adiante. Tá? E também a incidência de natimortos e recém-nascidos pequenos para a idade gestacional, mesmo aqueles nascidos a termo, quer dizer, eles nascem a termo, não são prematuros, mas o seu peso e a sua estatura são considerados pequenos para aquela idade gestacional. Eu procurei trazer esse material sabendo que isso vai ser compartilhado, vocês, todos os nossos amigos e colegas que estão assistindo vão poder depois buscar. Então, a minha contribuição talvez vai ser mais assim, levantar alguns artigos que eu achei importantes, recentes, boas revisões, que analisam esses aspectos que nós estamos comentando, que vocês vão poder depois consultar, estão disponíveis na literatura. Então, essa é uma revisão recente que justamente foca nesses aspectos do material particulado fino e ultrafino e todos os seus impactos, né? E os impactos daí resultantes, alguns que eu já comentei e outros que nós vamos seguir comentando. A mortalidade infantil, a doutora Evangelina falou muito bem, mas esse artigo, que é um artigo de 2019, do Dr. Landrigan, que é uma das pessoas que mais publica sobre a questão da poluição e seus efeitos à saúde da criança, tá? Coloco para vocês um número impactante, quase 1 milhão de mortes de crianças no ano de 2016, tá? Está diretamente relacionada à questão da poluição. Poluição em geral, aqui não só aérea, né? E 2/3 dessas crianças morreram antes dos 5 anos de vida. Então, isso é uma coisa trágica por si só, não necessita que eu enfatize mais a gravidade disso. Tá? A poluição do ar também impacta, como eu comentei inicialmente, de uma forma muito importante o desenvolvimento do sistema nervoso central. Então, aqui a doutora Evangelina diz assim, as pessoas acham que a criança no útero materno está protegida e que nada, né, se essa gestante tiver cuidado com a sua nutrição, tiver uma gestação aparentemente sem eventos, a criança está protegida. Infelizmente, não é verdade, né? Então, principalmente na última década, esses estudos dos impactos da poluição na saúde infantil vem crescendo no final do século XX e a primeira década do século XXI, e agora cresceram exponencialmente na última década. Então, assim, a pesquisa científica internacional, inclusive brasileira, tem muitos pesquisadores brasileiros, já foi citado aqui o grupo do Dr. Saldiva, o pessoal da USP, um excelente trabalho demonstrando, né, que há evidências importantes que a exposição pré-natal ou pós-natal também, imediato, período neonatal, o período do lactente, tá? Gera prejuízos ao desenvolvimento do sistema nervoso central. Isso está bem claro. Então, assim, por quê? Crianças que tiveram gestação, mães que gestaram em ambientes muito poluídos, crianças expostas à poluição, têm mau desempenho em testes cognitivos que são feitos depois, ainda na primeira infância, ou até no início da vida escolar. Então, há uma relação clara, estudos bem desenhados mostram isso. Então, há um prejuízo ao desenvolvimento cognitivo dessas crianças. Tá? Há também fortes evidências de prejuízo ao desenvolvimento motor. Quer dizer, a criança não tem uma motricidade adequada. Isso pode ser uma tragédia para o resto da vida, ou seja, não é só... Ela não vai também brincar adequadamente, ela não vai, talvez, poder praticar um esporte, desenvolver uma atividade, porque ela tem limitações das suas habilidades motoras. E isso, no futuro, também pode condenar um adulto que não vai ter habilidade para desenvolver ou operar uma máquina, ele não vai ter condições adequadas de obter um emprego digno, e, enfim, isso é um impacto também
para o resto da vida, né? E do ponto de vista de coisas que preocupam muito, se discute muito hoje, um aumento da incidência de autismo, e muitos se relacionam diretamente com poluição ou exposição a metais pesados, o que é verdade em alguns casos, mas nem sempre é só isso. A gente sabe que traumas de parto, né, um parto traumático, hipóxia, né, no período, ou seja, falta de oxigênio quando a criança nasce, ou no período neonatal imediato, ou alterações ocorridas durante a gestação, infecções, enfim. A idade dos pais tem vários fatores que estão relacionados com a incidência de autismo, e o aumento da incidência também ao diagnóstico, que tem sido feito melhor, né? Há um refinamento nesse diagnóstico nos últimos tempos. Mas, com certeza, entre esses fatores, é multifatorial a patologia, há um impacto da poluição, e isso vários trabalhos mostram. E também há as desordens do tipo da hiperatividade, né? Que também, assim, as crianças hiperativas, os diagnósticos têm aumentado, muitas crianças estão sendo medicadas, né, por causa disso, e há também estudos que relacionam. Alguns não tão sólidos, mas há uma certa relação, e há também, assim, a tentativa de se fazer estudos melhores, como nós vamos ver, né, que são a tentativa de, no futuro, se fazer estudos de coorte mais adequados para esse tipo de conclusão. Aqui, esse trabalho tem uma coisa interessante, quer dizer, como é que está se fazendo essas inferências? É unicamente por testes cognitivos? Não, já, infelizmente, já se consegue, com estudos tipo ressonância magnética, né? Se consegue traduzir alterações em áreas nobres do cérebro, como os núcleos da base, que são áreas importantes para várias atividades, já se consegue detectar alterações na ressonância magnética relacionadas à exposição à poluição, né? Então, está se conseguindo até um substrato anatômico ou histopatológico para essas agressões. Aqui são certos comentários do próprio trabalho. Esse trabalho é um trabalho interessante porque traz uma ilustração que talvez facilite um pouco. Essa é um exame de imagem de uma criança sobre o qual se superpôs, né, esse detalhamento para mostrar que a base, provavelmente, desses problemas é neuroinflamação, quer dizer, a exposição ao material particulado e outros componentes tóxicos da poluição aérea produzem resposta inflamatória no sistema nervoso central, né, do bebê e da criança. Tá? E isso pode se dar, inclusive, já na vida intrauterina, por via circulatória, como o doutor Evangelino comentou, né? Que é a flecha vermelha ali na fase anterior. Quer dizer, os poluentes podem passar da circulação materna para a circulação da criança e atingir áreas nobres, como o tronco cerebral, que é essencial para várias funções do nosso sistema nervoso central. E, por via respiratória, quer dizer, esse material particulado, principalmente o microparticulado, ou seja, nanopartículas, podem, via o nervo olfatório, atingir o bulbo olfatório, ali o pontinho azul, e o córtex frontal e pré-frontal, que é a área importante, né, na nossa vida para o desenvolvimento do juízo crítico e uma série de coisas. Então, é uma área que é impactada diretamente, uma área nobre, importante para o desenvolvimento do comportamento adulto, maduro, né, do indivíduo, né, pode ser afetada pela poluição. Aqui é o estudo que eu referi, quer dizer, um estudo, é uma tentativa de revisar estudos relacionando o déficit de atenção e hiperatividade, mostrando que a maior parte dos estudos são seccionais, quer dizer, não são os estudos transversais, ideais, que seriam os estudos de coorte, mas já estabelece uma relação entre o déficit de atenção e a questão da poluição. E aqui a ilustração ela é muito complexa, nós não vamos traduzir agora, mas para mostrar que essas alterações inflamatórias, o PM que vocês veem ali em cima, é material particulado e outras substâncias químicas que vêm junto, afeta vários setores importantes para o desenvolvimento neurológico, a parte cognitiva. Então, assim, os receptores do hormônio da tireoide, canais de cálcio, que são muito importantes, as vias dopaminérgicas, que vocês sabem estão relacionadas, né, com toda essa questão comportamental, né? Então, essa questão da agressividade e outros problemas que a sociedade hoje parece
preocupada em medicar, né? Quer dizer, buscar medicamentos e tal, mas não está procurando buscar as causas disso. Quer dizer, essas causas podem estar relacionadas também com a poluição. O próprio desenvolvimento do sistema nervoso central também é afetado, porque o fator de desenvolvimento do cérebro, tá? Que é uma proteína importante, é encontrado em concentrações baixas, nesses estudos mostram, tanto experimentais quanto em humanos, e isso, então, está comprometendo o desenvolvimento, o próprio crescimento do cérebro dessas crianças. Aqui eu mesmo mais um estudo mostrando esses impactos, enfim. Aqui é um outro estudo importante mostrando que uma alteração específica, o grupo espanhol, o grupo de Barcelona, é um estudo muito elegante, mostrando que, por estudos de imagem, o corpo caloso, que é aquela transição entre os hemisférios cerebrais, que é importantíssima, que estabelece as conexões, né, importantes para o funcionamento adequado do cérebro, o volume do corpo caloso é menor em crianças, e os estudos, eles fazem estudos lá, eles fazem o monitoramento em Barcelona, né? O doutor Evangelista lá tem monitoramento da qualidade do ar, então, acompanhando essas crianças que nasceram em momentos específicos e depois acompanhando por estudos de imagem, mostrou que a poluição impactou no volume dessa estrutura cerebral extremamente nobre. Tá? Aqui a questão do autismo, né, que está em discussão, quer dizer, é multifatorial, é um fator, né, que pode estar contribuindo, mas existem muitos outros fatores. Tá? Aqui a questão do sistema endócrino, muitos dos senhores já devem ter ouvido falar em interferentes, disruptores, interferentes endócrinos, né, que são agentes tóxicos, substâncias, né, que existem algumas de origem natural, mas muitos antropogênicos, né, produzido pela atividade industrial, pelo tráfico, enfim, né? E se está bem demonstrado que, por exemplo, a exposição intrauterina, né, a certos poluentes, né, pode produzir um ganho de peso no período pós-natal e aumento da massa corporal, quer dizer, viria em oposição àquele aspecto da redução, né? Mas existem substâncias presentes também na poluição, que não material particulado, que podem produzir alterações no sistema endócrino do feto, que podem contribuir para o aumento de massa corporal depois, obesidade infantil, e desenvolvimento de diabetes e todos os problemas que vocês conhecem. Né? Existem também assim, estudos muito elegantes que vinculam a poluição aérea, né, derivada do tráfego, tá? A outros distúrbios, quer dizer, a homeostasia, quer dizer, o funcionamento fisiológico normal da insulina. Então, alteração de resposta à insulina e, inclusive, o desenvolvimento de diabetes tipo 2. Você sabe que a diabetes tipo 1 é aquela que a criança pode apresentar já na fase infantil, por causas hereditárias e outras causas, mas a diabetes tipo 2 do adulto pode se manifestar mais precocemente por causa da exposição à poluição. E também interferência na maturação sexual. Tem um estudo aqui de Hong Kong, depois vocês... Esse é um estudo de Los Angeles que mostra isso. E o interessante desse estudo, mesmo que a criança não seja obesa, que é um fator para o desenvolvimento de diabetes, quer dizer, obesidade infantil, não só para outras doenças do adulto, mesmo que a criança tenha uma massa corporal normal, ela tem uma chance, se exposta à poluição, de desenvolver uma diabetes tipo 2, por exemplo. Né? Então, são estudos muito detalhados que vale a pena depois a gente se debruçar com mais calma quando vocês tiverem algum tempo. Aqui é um estudo de Hong Kong, é um estudo de coorte, então muito bom, que mostrou que a exposição à poluição ela causa o retardo de desenvolvimento puberal, tanto em meninas quanto em meninos. Né? Então, se acompanha, existe, para quem é da área da saúde, conhece, né, a escala de Tanner, que é de maturação sexual, e isso também houve um retardo do desenvolvimento puberal. Então, mostrando que há uma interferência no desenvolvimento endócrino, né, normal do jovem e da criança. Doutor e aqui, por último, a longo prazo... Eu estou encerrando agora, doutora, é o último. Maravilha, maravilha. Tá? 2 minutinhos, então. Muito obrigada. Isso, não, eu estou encerrando. Tá? Isso aqui até porque é uma parte... Eu deixei por fim, porque a maior parte das pessoas sabe que a poluição está relacionada com câncer,
né? Vários agentes presentes na poluição, agentes químicos, né? Como hidrocarbonetos, então, aromáticos, os hidrocarbonetos policíclicos que tem na fumaça do cigarro. Todo mundo conhece essa relação com o câncer. Mas há, por exemplo, assim, especificamente com a poluição do tráfego, estudos que mostram uma evidência muito robusta, muito forte, da relação direta com a incidência de leucemia em crianças. Isso é uma coisa muito grave, né? Então, só por isso valeria a pena lutar, combater a poluição, né? A questão da poluição aérea doméstica, a doutora Evangelina falou, da queima de biomassa, de madeira, enfim, que, inclusive, agora, pela tragédia da crise econômica no Brasil, as pessoas não conseguem comprar gás de cozinha e estão cozinhando novamente com lenha. Muita gente não consegue pagar um tubo de gás, né? E o prejuízo do desenvolvimento pulmonar, que vocês também já ouviram falar. E eu só queria lembrar ou apresentar para vocês que é um conceito importante, que hoje se sabe que tem que se estudar esses efeitos nocivos de todas as substâncias nocivas na infância, porque está bem claro que as origens das doenças do adulto, todas cardiovasculares, câncer e outras doenças importantes, estão no desenvolvimento. Então, são as origens do desenvolvimento da saúde da doença. Então, o desenvolvimento saudável leva a um adulto saudável. Caso contrário, né, ele estará condenado a ter doenças graves. Aqui a questão do envelhecimento, alterações dos cromossomos, inclusive, pela poluição. Aqui as queimadas, aumentando o parto prematuro. Vejam vocês, a exposição a queimadas aumenta o parto prematuro, né? E prematuridade aumenta o autismo. Então, assim, como eu disse, é um ciclo vicioso. Mesmo que tenha outras causas, se expor à poluição de queimadas pode gerar prematuridade, que pode aumentar o autismo, né? Então, isso é muito grave também. E aqui é o último estudo que eu tive a honra, fui convidado para fazer algum comentário da área toxicológica, da doutora Rútia Pereira, que é da Unipampa, aqui do Rio Grande do Sul, e o doutor Tisseu Solé, que muitos de vocês conhecem, é um eminente pediatra, alergista, que nós fizemos um apanhado sobre a possível associação de poluição com a Covid. Alguns estudos dizem que diminuiu nas áreas onde diminuiu a poluição, mas outros vírus, não sabemos, outros vírus também são transportados por material particulado e por aerosóis. Então, a poluição também pode ter contribuído para o aumento da Covid em algumas regiões. Era isso, desculpe se eu excedi um pouco o tempo. Muito obrigado pela atenção de todos. Muito obrigada, doutor Carlos. Não, o senhor não se excedeu. O senhor trouxe informações bastante pertinentes, importantes, uma série de comentários aí no chat, o senhor pode acompanhar. Como é bom, né, gente, a gente ter essa série de evidências científicas que vão nos dando lastro, vão nos dando informações, vão nos deixando mais seguros de que a gente está no caminho certo e, ao mesmo tempo, vão nos deixando alertados, né? A gente vai ouvindo essas coisas e falando como é que a gente não estava olhando tanto para isso antes, né? Eu posso falar pelo lugar da Fundação Bernard Van Gier, que já vem aí nos últimos 3 anos pensando nos espaços públicos, doutor Carlos, e nas cidades, e na vivência nas cidades, mas que a qualidade do ar entra mesmo na nossa agenda nesse último ano, em 2020 e 2021. É muito importante, como dizem alguns colegas também, né? É uma pandemia invisível, que a gente precisa dar visibilidade, e eu agradeço imensamente a série aí de... Se o senhor depois puder compartilhar também a apresentação, acho que tem muitas menções a estudos que podem interessar aos parceiros aqui presentes. Não, sem dúvida... A apresentação está à disposição de vocês. Só me dizer como é que eu achei que tinha sido compartilhada ali no... Não, a gente pode compartilhar. A gente vai compartilhar com todos, eu agradeço, mas acho porque que está sendo gravado, né? Isso, está sendo tudo gravado. A gravação aparece aí. Por ali também a gente já pode ter as referências de todos os estudos. Muito obrigada. Acho que a Sociedade Brasileira de Pediatria tem um papel fundamental nessa articulação, e como é bonito, né? Ver a Sociedade Brasileira de Pediatria se juntando à agenda do urbanismo, da sustentabilidade, da psicologia, de onde eu venho, da antropologia, de onde os tantos vêm. E, então, dando continuidade a esse diálogo de tantos campos de saber, a gente vai convidar agora... não, vamos antes fazer uma enquete para dar uma chacoalhada no coreto aí. Então, chamar todo mundo para participar e pedir, então, uma nova enquete que possa aparecer aqui na tela, mais um quiz. E esse é: qual das informações sobre as normas e legislações abaixo está incorreta?
O Brasil ainda não conta com uma política nacional de qualidade do ar. O Brasil conta com padrões de qualidade do ar atualizados segundo a Organização Mundial de Saúde. O Brasil conta com uma rede nacional de monitoramento de qualidade do ar. E o Brasil conta com um programa de controle de emissões veiculares. Há um tempinho para que todos possam participar. Vamos ver as respostas, aí a Vanja pode fazer os comentários dela. Vanja, comenta um pouquinho, então, o que está correto, o que está incorreto, onde está a confusão? Conta para nós. Na verdade, ele conta com uma política nacional, quer dizer, não uma política, um programa nacional de qualidade do ar, mas não com uma política nacional como lei, que é o que a gente está construindo, né? Sim. Os padrões de qualidade do ar não são atualizados, então, na verdade, essa é incorreta. Essa é a incorreta, isso. Ele conta com uma rede de monitoramento de qualidade do ar, na verdade, mas vamos dizer assim que não completa, assim, não só apenas em 11 estados, né? Mas na verdade a gente pode dizer que existe, embora ela seja defasada. E ele conta com um programa de controle de emissões veiculares, que é o melhor programa que nós temos no país, na verdade. Então também está correto. Então é isso mesmo, é incorreta, considerando que as outras estão certas, mas que os programas não são lá muito bem implementados. E eu acho que é isso mesmo que a gente queria endereçar com essa pergunta, né? A reflexão, né? A nossa próxima fala, né, que vai falar um pouco sobre isso. O que existe de lei e o que existe na realidade? Quais são os programas que existem, mas eles existem muitas vezes apenas no papel e a gente não consegue enxergá-los acontecendo na realidade. E para isso, então, eu vou convidar o nosso querido Danilo Farias, que é advogado do projeto de Justiça Climática e Socioambiental do programa, só um minutinho, do programa Criança e Natureza do Instituto Alana. O Danilo faz mestrado em Direitos Humanos e Meio Ambiente pela Universidade Federal do Pará, certo, Danilo? E é pós-graduado em Direito Ambiental e especialista em Direitos dos Povos e Comunidades Tradicionais. Vai ser muito interessante ouvir a perspectiva do direito. O que é possível ser feito? Então, a fala do Danilo é sobre litigância climática e estratégica na defesa dos direitos das crianças. É com você, Danilo. Muito bem-vindo. Agradecido, Cláudia, pela excelente mediação. Eu venho aqui do Instituto Alana, sou advogado no programa Criança e Natureza, e desejar também aí bom evento para todos e todas, e também bom dia para todas as pessoas virtualmente presentes. Conseguimos sim, está perfeito. Agradeço. Hoje eu vou ter a oportunidade aqui de apresentar para vocês algumas das nossas incidências do Instituto Alana a partir de uma perspectiva de litigiosa, pensando a litigância climática e estratégica na defesa dos direitos de crianças e adolescentes. É muito perceptível um cenário de grande abundância do Poder Judiciário recebendo denúncias e outros mecanismos do Poder Judiciário para a perspectiva da litigância climática. E o Instituto Alana, ele, com a premissa de honrar a criança, a partir de todos esses programas que vocês veem, ele, especialmente pelo programa Criança e Natureza, tem um propósito de defender o direito de toda criança a viver em um meio ambiente saudável, fortalecendo seu vínculo com a natureza. Então, para a gente, essa perspectiva atrelada entre criança e natureza é uma perspectiva muito cara e que a gente endereça ela a partir de vários sonhos. E um desses sonhos é que exista mais crianças na natureza e mais naturezas para as crianças. Cidades mais verdes, acessíveis e amigáveis para as crianças, espaços escolares mais verdes, desafiadores e conectados com o seu território, mais natureza como essencial para a saúde e o bem viver, e justiça climática e socioambiental para todas as crianças. Para que a gente tenha esse sonho realizado, a gente necessariamente precisa entender o que a gente precisa fazer para que isso aconteça na prática e que necessariamente perpassa por entendimento de um ar respirável para todas as crianças. E como bem mencionou os dois palestrantes anteriores, essa é uma questão que preocupa muito a primeira infância e o Instituto Alana se preocupa também muito com essa questão. Como nós somos um instituto que faz advocacy, a gente entende que
A defesa de uma causa de interesse público de forma transparente por meio da incidência sistematizada, da comunicação e da mobilização social organizada, cujo objetivo resulte em um impacto social positivo. Então, nós lançamos esforços para muitas incidências no advocacy, em especial na área jurídica, para que a gente consiga mudar esse cenário que muito impacta o direito das crianças e dos adolescentes. Nós temos alguns eixos de atuação no programa Criança e Natureza e que todos eles, de alguma maneira, estão correlacionados com a questão da qualidade do ar, né? Então, nós temos o eixo de conservação da natureza, o eixo de cidades, o eixo de educação, o eixo de saúde e o eixo de clima. Então, o eixo de clima ele traz um pouco mais esse guarda-chuva que tem se preocupado, em especial, com a má qualidade do ar. E no âmbito desse eixo de clima, nós temos esse programa de justiça climática e de direitos socioambientais, que tem como um dos principais temas a poluição do ar, né? Uma vez que esse cenário de poluição do ar acomete crianças que são mais vulneráveis, né? Considerando que a poluição é especialmente danosa durante o desenvolvimento fetal, como bem apresentado pela Evangelina e pelo médico anterior médico que apresentou dados anteriormente, e esse cenário também está atrelado ao desmatamento e à questão das queimadas, né? O que traz para a gente um aspecto da emergência climática em que a poluição do ar contribui muito. No campo de litigância estratégica, o Instituto Alana tem duas atuações principais. Uma que tem relação com a ação direta de constitucionalidade 6.148, que trata sobre a questão da resolução 108 do CONAMA, e uma outra que trata especialmente de uma denúncia que nós fizemos para o Ministério Público, ambientada pela 4ª Câmara. E para que a gente tenha esses efeitos, a gente precisa garantir que as crianças tenham um futuro no presente. E para isso é necessária a defesa desse direito humano fundamental, que as presentes e futuras gerações possam viver em um meio ambiente ecologicamente equilibrado. E uma das nossas maiores objetivos é dar visibilidade e efetividade aos artigos 225 e 227 da Constituição Federal, que traz imbricadamente a justiça climática e socioambiental para todas as crianças, fomentando a reflexão e conscientização a respeito da importância da justiça climática e socioambiental para crianças e adolescentes e promover a defesa dos seus direitos e do meio ambiente com absoluta prioridade por meio de ações de incidência no sistema de justiça. E essas ações no sistema de justiça perpassa pelo diálogo com o sistema de justiça a partir de ações jurídicas, né? E como que essa transformação ocorre? Necessariamente não é uma transformação muito fácil, precisa necessariamente fazer com que os órgãos entendam isso a partir de litígios ou de outras ações nos sistemas das relações governamentais, das relações internacionais e em todos os níveis. Mas como que isso ocorre na prática? Isso ocorre por meio de regulações, por meio de conscientizações e por meio de ações jurídicas. Duas principais incidências que nós temos é da ação direta de constitucionalidade, 6148, que trata sobre a resolução 401 de 2018 do CONAMA, e uma denúncia que nós endereçamos para o Ministério Público Federal, que trata sobre a questão do prévio-fogo. A primeira, que nós incidimos como na qualidade de amigos da corte, que é uma intervenção a partir do Instituto Alana, em que endereça uma petição trazendo insumos para o Poder Judiciário do quanto que a resolução ela atenta contra os artigos 5º, inciso 14, o artigo 196 e o artigo 225 da Constituição, dada a proteção insuficiente aos direitos à informação, à saúde, ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e que deve ser resguardada especialmente a todas as crianças e adolescentes, a qual possui constitucionalmente prioridade absoluta. A nossa incidência se deu exatamente porque essa resolução do CONAMA, a resolução 491 de 2018, ela estabelece padrões de qualidade do ar muito permissíveis e aquém do que a Organização Mundial da Saúde sinalizou. Então, essa referida ação ela tem como objetivo a edição de uma nova norma que tenha prazos definidos, bem como a adoção de padrões conforme as normas da Organização Mundial da Saúde. E o Alana tem
atuado nessa ação direta de constitucionalidade 6148. Uma outra incidência que o Instituto Alana tem trabalhado é na denúncia que nós fizemos para o Ministério Público Federal, uma denúncia com caráter de representação, encaminhada ao Ministério Público Federal, e que, diante das omissões do governo federal, das ações de combate às queimadas e ao desmatamento recorde, né, tendo visto um cenário de que em 2019 e 2020 as queimadas cresceram exponencialmente, não só no Pantanal, mas também na região amazônica, e que um dado da Fiocruz retrata que houveram, no ano de 2019, aproximadamente 2.500 hospitalizações de crianças provenientes da poluição. A gente entende que essa denúncia ela vai evidenciar o desfinanciamento das políticas públicas do combate ao fogo e da atuação governamental que banaliza o tema, demonstrando que tais negligências representam uma violação aos direitos de crianças e adolescentes à saúde, à vida e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, todos assegurados com a absoluta prioridade ao direito de crianças e adolescentes, né? Nossa denúncia ela tem como objetivo garantir a retomada dos trabalhos do Preve-Fogo, do CISAM e do Vigiar, de modo a contribuir para a estruturação do sistema efetivo de proteção e prevenção do combate aos incêndios florestais, com execução de ações integradas pelos órgãos competentes, visando zelar e promover os direitos fundamentais de crianças e adolescentes com absoluta prioridade, que necessariamente perpassam pela qualidade do ar e o fim da poluição advinda de incêndios florestais. Nós já tivemos uma sinalização positiva pelo Procurador Regional da República, que é coordenador do GT de Qualidade do Ar, o doutor José Leônidas Belém de Lima, que, na qualidade de coordenador do Grupo de Trabalho de Qualidade do Ar, ele se manifestou pelo acolhimento integral da representação e ele entende que o Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, necessariamente precisa, nas suas funções atreladas ao Supremo Tribunal Federal, endereçar uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, uma DPF, tratando sobre a questão das queimadas, não só no Pantanal e na Amazônia, e que especialmente afetam crianças e adolescentes. Essa incidência jurídica, ela se dá por meio de inúmeras ações, e quando a gente entende essa incidência jurídica, ela tem uma relação com outras ferramentas, e uma dessas ferramentas é a participação social, né? Então, o Instituto Alana, ele tem, por meio de outros parceiros, como a Coalizão Respirar e o Famílias pelo Clima, algumas iniciativas que entendem pertinente esse controle nos órgãos de controle e do Poder Executivo e do Legislativo, paralelamente, ações que, de alguma maneira, estão ali buscando, reivindicando essa responsabilidade dos órgãos, da tomada de decisão dos órgãos que têm responsabilidade para tanto. Uma das nossas ações que a gente fez recentemente foi a participação no 5º Relatório Luz da Sociedade Civil, da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, em que a gente contribuiu com o ODS 11, que trata do tema de cidades e comunidades sustentáveis. Nós endereçamos para o ODS 11 o dado de que a qualidade do ar em 20 das 27 unidades federativas não era monitorada, ou o processo era realizado de forma ineficiente em 2019, em relação ao regulamento vigente. Os critérios mais permissivos da resolução CONAMA 491 de 2018 pioraram a situação, impactando na saúde respiratória da população, nas mudanças climáticas e na proliferação de doenças vetoriais. Isso é interessante trazer esse ponto, porque, de alguma maneira, a gente trazendo isso no relatório, isso faz com que a gente reforce os pedidos que a gente tem endereçado na Ação Direta de Constitucionalidade 6.148. Um outro dado que a gente também evidenciou nesse relatório é que, em especial para o ODS 13, que trata sobre a ação contra a mudança global do clima, é que o aumento dos desastres climáticos tem acometido, em especial, crianças e adolescentes pela sua característica vulnerável aos impactos ambientais para a vida toda, o que torna ainda mais desafiador o alcance do ODS 13, né? A gente entende que, necessariamente, toda a incidência jurídica, ela precisa também ter uma comunicação estratégica atrelada. Então, a gente precisa ter apoio da imprensa, de alguma maneira, trabalhar com mobilizações de campanha e pesquisa e pareceres técnicos, como foi apresentado. Para isso, a gente tem
divulgado todas essas ações e participações no site do programa Criança e Natureza, trazendo ali todas as incidências e também todas as participações que o Instituto Alana tem endereçado nesse tema. E, por fim, o Instituto Alana, junto com a Purpose, tem impactado toda a população com uma campanha de conscientização que se chama Livre para Brincar Lá Fora. Então, toda essa incidência jurídica é para que, ao menos, as crianças e adolescentes tenham o direito de brincar lá fora, sem necessariamente ter os impactos oriundos da poluição do ar, afetando a sua saúde e o seu direito ao meio ambiente. Então, essa é uma campanha de conscientização que destaca os impactos negativos da poluição do ar na saúde das crianças e pede ali para que elas sejam livres para brincar lá fora. Eu também faço um convite para que vocês adotem a campanha e divulguem. Agradeço. É isso. Muito obrigada, Danilo. Muito interessante a maneira como o Instituto Alana trabalha com essas questões e vai encontrando rotas, né, caminhos, né, democráticos para realmente colocar essa agenda como uma agenda prioritária e conseguirmos os avanços que a gente precisa. O JP compartilhou aqui no chat o artigo referente a esse último movimento, aliás, o artigo fresquíssimo, né, que saiu ontem, então está aí disponível para todos. Muitíssimo obrigada. A campanha Free to Play Outside, Livre para Brincar Lá Fora, foi abraçada pela Fundação Bernard Van Leer, não só no Brasil, mas globalmente. A gente está se envolvendo nesse momento com essa campanha, até a COP, que vai acontecer em novembro, para que esse tema não saia do ar, para que a gente... Ele não vai sair do ar, né? Ele está no ar. Mas, de fato, que a gente possa olhar para isso e que a gente possa, nesses próximos 3 meses, seguir nesse movimento, que a gente não pense que este foi um evento. Este, para nós, na Rede Urbana 95, é um começo, um start, para que a gente possa mobilizar mais gestores públicos, conhecer o que um e outro está fazendo. A gente tem nas redes de cidades, é claro, uma série de soluções, de caminhos, de tentativas, de movimentos acontecendo. Isso também vai ser compartilhado no segundo evento com todos vocês. Então, aqui a gente traz uma série de problemas, de questões, e a gente começa, como o Danilo fez aqui, a mostrar caminhos. Quais são estratégias de engajamento, quais são oportunidades que cada um de nós tem a partir de onde atuamos. Eu queria pedir, aproveitando, antes de passar para as últimas 2 falas, que são combinadinho aí da Luana com a Úrsula, eu queria pedir só para quem puder ligar a câmera por 1 minutinho, quem não estiver disponível não tem problema, mas quem puder ligar, a gente vai fazer uma foto do evento, de todos nós, pelo menos de uma turma boa, então quem tiver fácil puder ligar para nós e aparecer na foto, eu agradeço. A Thaís vai fotografar, uma das meninas, e tá ótimo. Muito bom ver a sala cheia, somos 108 pessoas unidas aqui nessa rede para pensar em qualidade do ar para os bebês, para as crianças pequenas e para nós todos, né? É interessante porque esse tema, há talvez 3, 4 anos atrás, era um tema que a gente imaginava que era só de São Paulo, né? Ou só de uma cidade do Cubatão, super poluída. De repente, ele foi se ampliando, né, na nossa cabeça, na nossa agenda, e cada um podendo olhar para a sua cidade. Onde está? O que eu tenho a ver com isso? O que é possível fazer a partir do lugar onde eu estou? Bom, então, para fechar aqui a rede de parceiros que vai falar conosco hoje, muito obrigada pelas aberturas de câmera aí. A gente vai chamar um grande parceiro da Fundação Bernard Van Leer, a WRI. A WRI é parceira da Iniciativa Urbana 95, principalmente aqui em São Paulo, e eles foram a liderança dessa próxima apresentação, que vai ser feita, então, pela Luana e pela Úrsula. A Luana, pesquisadora da USP, e a Úrsula, consultora aqui da Rede Urbana 95. As duas vão fazer uma composição. Acho que a Luana vai falar primeiro, não é isso, Luana? Isso. Então, tá ótimo. Então, eu queria, antes de passar a palavra para a Luana, agradecer imensamente todos os esforços dessa última semana e dessas últimas 2 semanas, para que a surpresa que a gente tem aí para todos que estão participando hoje estivesse pronta hoje, e está. Então, muito obrigada, Luana, obrigada, Úrsula, obrigada a toda a equipe que também fez a revisão, e passo a palavra para você, então, Luana. Muito bem-vinda. Muito obrigada, Cláudia, obrigada a presença de todos, bom dia. Vou dividir com vocês a minha tela. Ok, obrigada. Bom,
nosso trabalho, né, é sobre a qualidade do ar e a primeira infância, os efeitos nocivos da poluição do ar nas crianças e ações para minimizá-los. Eu vou dar uma introdução, a Úrsula posteriormente vai falar sobre as ações. Então, eu estou aqui representando a todo mundo, aqui está o nome de todos que participaram, né, da USP, do WRI. E começando numa contextualização sobre o ar, né, como especialista, acho que eu tenho que introduzir um pouco disso, né. O ar que respiramos, ele é composto por gases e partículas de diversos tamanhos e com propriedades físico-químicas diferentes. E a poluição do ar é considerada quando há excesso dessas substâncias no ar, a nível que pode afetar a saúde humana e ao meio ambiente. Aí que consideramos como o ar poluído. E de onde vem a poluição, né? A poluição, ela vem de diversas fontes, mas nos ambientes urbanos, as principais fontes vêm das emissões veiculares, as emissões industriais, a ressuspensão do solo a partir do movimento dos veículos e as queimadas de lixo ou biomassa. Mas também existem as fontes naturais de poluição, que é o spray marinho, o pólen, a ressuspensão do solo pela ação mecânica dos ventos e vulcanismo. Os principais poluentes monitorados pelas agências ambientais são material particulado fino, material particulado inalável ou grosso, os hidrocarbonetos, monóxido de carbono, compostos de nitrogênio e ozônio. Sendo as partículas finas, né, como o PM2,5, os mais prejudiciais à saúde, como os nossos doutores já falaram. E o PM2,5, ele pode chegar a 20 vezes, o tamanho 20 vezes menor que a espessura de um fio de cabelo, sendo assim muito mais fácil de penetrar no nosso trato respiratório, como já foi mencionado anteriormente. Então, a poluição, ela tem os seus efeitos muito prejudiciais à saúde, principalmente às crianças de 0 a 6 anos, devido a todas as características que já foram mencionadas, né? E anualmente morrem milhares de pessoas devido aos problemas da poluição. E outro fator também importante é que alguns poluentes podem interferir no clima, como os gases de efeito estufa e também alguns tipos de partículas. Nos ambientes de primeira infância, os ambientes que as crianças passam mais tempo, como as escolas, atualmente é mais nas casas devido à pandemia, e os parques também sofrem com o problema da poluição. Nas escolas, as principais fontes de poluição vêm do excesso de veículos em marcha lenta ou fila dupla nos horários de entrada e saída das escolas, e elevando assim a concentração na entrada das escolas e ao redor dos territórios educacionais. Outro problema também é se essas escolas estão instaladas próximas a pontos de ônibus ou grandes vias de tráfego, que também aumenta a concentração drasticamente nessas regiões. E um outro fator, né, como a Evangelina já tinha dito, as crianças acabam sendo mais expostas também pela altura. A concentração de poluição, ela acaba sendo maior a 1 metro do solo, tornando as crianças, assim, mais expostas à concentração dos poluentes. Nas casas também há problemas com a poluição, pode haver problemas com a poluição se os ambientes não forem bem ventilados, com o uso de fogões a lenha ou carvão, como já mencionamos, ou cigarros pelos cuidadores ou parentes. E também as resinas, tintas e vernizes dos móveis também podem emitir poluentes e afetar a qualidade de vida das crianças. Nos espaços públicos, né, nos parques, parquinhos, depende muito das fontes mais próximas, mas nas grandes centros urbanos, as principais fontes são os veículos, as indústrias e as queimas locais. Dado isso, o nosso projeto, que é a Poluição do Ar e Primeira Infância, em parceria com a Universidade de São Paulo e o WRI, nós estamos fazendo monitoramento da qualidade do ar em 5 territórios educacionais pela região metropolitana de São Paulo, utilizando o monitor de baixo custo, que é o Airbin, que nós colocamos na área externa e interna das instalações,
E aqui, o resultado preliminar sobre as nossos estudos, né? Esse dado preliminar foram do monitoramento realizado entre o dia 26 de julho e 10 de agosto, no Galpão ZL, aqui no Jardim La Pena, na Zona Leste de São Paulo. O que a gente pode ver na linha azul é o comparativo com a rede de monitoramento de qualidade do ar da CETESB mais próxima, que é a do Itaim Paulista. Em vermelho, são os dados do monitor de baixo custo, o AirBeam, da parte externa das instalações. E o que podemos ver com esses dados? A linha tracejada aqui em verde na horizontal, representa os padrões atuais de qualidade do ar para o estado de São Paulo, que é de 60 microgramas por metro cúbico, no padrão 24 horas. Podemos ver que houveram algumas ultrapassagens. No entanto, quando comparamos com o padrão estabelecido pela OMS de 20 microgramas por metro cúbico, aqui na linha roxa, podemos ver que houveram por diversas vezes a ultrapassagem desse padrão. Ou seja, o ambiente escolar muito poluído. Então, por que é importante realizar o monitoramento, principalmente nos ambientes da primeira infância? Com o monitoramento, a gente consegue analisar a nível temporal como está a concentração nesses ambientes, verificando a conformidade com os padrões de qualidade do ar nacionais e internacionais. Podemos informar a população sobre qual nível de poluição está nesses ambientes, assim gerando subsídio para novas políticas públicas mais restritivas, para também, posteriormente, agirmos, né, para implementar ações que reduzam essas emissões ou reduzam as emissões ao entorno de ambientes como nas escolas, para manutenção da qualidade do ar e também manutenção de qualidade da vida, principalmente das crianças. Bom, esse material que a Úrsula compartilhou, que a Luana compartilhou e que a Úrsula vai dar continuidade, é uma cartilha que nós produzimos em parceria com a WLI, para a gente olhar para os espaços da primeira infância. Eu vou compartilhar minha tela aqui rapidinho para vocês terem um gostinho do que é essa publicação. Tá? Aqui a gente tem um resuminho sobre os principais pontos relacionados à poluição do ar. Eu vou diminuir aqui a tela para vocês terem a visão geral. Qualidade do ar e a primeira infância. A gente tem nessa cartilha os dados que a Luana compartilhou, de onde vem a poluição do ar, como que ela está ligada com os objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU, como que ela afeta a saúde das crianças. E tem uma parte aqui, gente, que é muito valiosa, e que é essa parte que a gente quer que vocês entrem e se inspirem, que é, após a gente mencionar como que a qualidade do ar se dá nos espaços onde as crianças, os bebês e os cuidadores estão, como o ambiente escolar, como o ambiente residencial e os espaços públicos, a gente traz aqui uma série de inspirações, de ações que são possíveis de serem feitas nesses ambientes para melhorar a qualidade do ar nesses espaços. Então, aqui a gente está falando de ações do poder público municipal para as nossas cidades Urba 95 se inspirarem em ações que podem ser implementadas. A gente está falando aqui de ações coletivas, né? Então nós também podemos fazer a nossa parte enquanto organização coletiva, enquanto ações da comunidade escolar e ações individuais também. Porque, como nós falamos, a poluição do ar existe em ambientes externos, mas em ambientes internos também. Então, como que a gente pode olhar para os ambientes internos e externos a partir de uma ação individual? Eu, enquanto coletivo cidadão, posso contribuir para essa questão. Essa cartilha, a gente está cheia de referências e vai ser compartilhada com vocês logo após o evento, junto com todas essas referências e também com a gravação do evento. Perfeito, obrigada, Thaís. Perfeito, acho que a ideia era justamente juntar os principais dados, as informações e também caminhos para que vocês, depois do evento, pudessem encontrar aí essas informações facilmente, compartilhar com colegas da gestão municipal, enfim, ou de outros parceiros. Acho que esse momento, vou fazer um momento breve e talvez também um pouco mais leve, porque, assim, o que a gente pode fazer então, né? Por onde a gente pode começar?
porque a gente viu o tamanho, a profundidade desse problema, né? É um problema importantíssimo que todos vão ter que se unir para resolvê-lo. A partir dessa perspectiva, né, de desenho urbano, de planejamento urbano, o que a gente pode já fazer, né? Onde a gente já pode começar? Pode passar. Eu trouxe essa frase do Jordi, que é um dos pesquisadores desse projeto do ISG Global de Barcelona. Por que ela é importante? Porque ele diz: descobrimos que, além dos efeitos nocivos a longo prazo, que é tudo isso que a gente estava vendo até agora, né, da poluição do ar, as variações diárias de poluição do ar afetam a capacidade de aprendizagem nas crianças. O que isso significa? Faz diferença aonde ela está no seu dia a dia. E essas variações de picos de poluição também fazem diferença, além do médio e longo prazo, no imediato. Então, a gente pode pensar e resolver o imediato também. Pode passar. Como, né? Então, acho que essa ideia de trazer duas grandes questões importantes. Então, primeiro, imediatamente, nesses lugares de convivência da primeira infância, reduzir as emissões de poluentes e, ao mesmo tempo, em paralelo, criar essas zonas de proteção, né? Aonde a primeira infância passa a maior parte do seu dia, deve ser uma zona protegida, uma zona calma. Pode passar. E aí a gente trouxe num trabalho, agradecendo muito a Luana, a todo mundo da USP, do WRI, porque esse trabalho foi feito nesse coletivo, né? Então, que ações que o poder público deve começar já a fazer, né? Principalmente quando a gente pensa no poder público municipal. Primeiro, monitorar a qualidade do ar, isso é uma questão muito importante, a gente precisa de dados. Depois, campanhas de informação e sensibilização para a comunidade, para a sociedade. Incentivar cada vez mais as fontes limpas de energia, mobilidades ativas, desincentivo aos combustíveis fósseis. E justamente o que a gente estava falando, que é de criar essas zonas limpas, zonas calmas, para essa prioridade da primeira infância. Pode passar. E na comunidade escolar, né? As escolas a gente precisa tratar com bastante carinho, porque é um dos principais locais onde as crianças passam a maior parte do tempo, né? Então, é importante que na comunidade escolar e nas escolas hajam atividades de conscientização, que as escolas também possam ser um ponto de apoio às questões da mobilidade ativa, né? Então, se falar sobre isso, resolver essa questão, trazer isso para as famílias e para a comunidade dentro do conselho escolar. A própria escola, se organizando também em comunidade, criar barreiras físicas e vegetais, né, que impeçam essa contaminação muito próxima e criar ações nesse embarque e desembarque, nesses acessos da escola, que é uma questão muito importante, né? A gente não pode mais ver escolas com fila dupla de carros estacionados, não dá para a gente deixar essa proximidade desse problema, né, dessa emissão, dessa poluição do ar tão próximo às escolas. A gente precisa reorganizar essa ideia de acesso às escolas e levar os automóveis e os veículos para mais longe possível do acesso às escolas. Pode passar. Nas ações coletivas, é claro, conversar com a comunidade, se informar, né, pedir, demandar essas informações sobre monitoramento e qualidade do ar, organizar grupos de carona a pé, carona de bicicleta, diminuir a quantidade de veículos que vão e voltam todos os dias para as escolas e apoiar as ações de áreas verdes no bairro e principalmente próximas às escolas de educação infantil. Pode passar. E ações individuais, né? Então, acho que como ações individuais, a gente sempre pode escolher trajetos, né? Tentar evitar estar com as crianças pequenas por muito tempo em zonas de muita poluição, grandes avenidas. Então, evitar transitar por essas zonas, priorizar o uso de transportes ativos, né? Não ser mais um contribuinte para as emissões nocivas. Buscar esse contato com a natureza e com áreas verdes dentro do seu cotidiano, né, no que for possível, buscar passar mais tempo com as crianças em lugares assim no dia a dia e também, né, em casos extremos, de fato, usar a máscara
em horas de tráfego intenso. Pode passar. E aí, para fechar, então, eu trouxe só 3 inspirações, né, que eu acho que a gente sempre colocar essa cartela de boas práticas nos inspira e nos deixa com vontade de ação. Então, eu trago aqui Jundiaí, acredito que a Silvia, que é representante do Departamento de Planejamento Urbano de Jundiaí, Silvia Angelini, e também Marcelo, que é representante da Gestão de Cultura, devem estar com a gente nesse evento. E eu trouxe esse programa, que é um programa novo aqui de Jundiaí, no estado de São Paulo, que é o programa Pé de Árvore. Esse programa ele foi implementado como parte das ações resultantes da escuta para a construção do primeiro plano de bairro do município de Jundiaí. E esse plano ele deu a prioridade de escuta justamente às famílias, às crianças pequenas e aos bebês, e os seus cuidadores, claro. Então, a ideia desse programa é justamente plantar árvores, né? Trazer a natureza mais próxima a essas zonas de importância da primeira infância, e ela também foi uma exigência justamente dessa escuta das crianças. E o Comitê das Crianças, que é um comitê participativo das políticas públicas de Jundiaí, composto por crianças da cidade, se uniu na ação, nesse plantio do pé de árvore. Então, a ideia é justamente melhorar essas zonas da primeira infância com mais verde e mais árvores. Pode passar, vamos ver mais uma boa prática. Essa eu trouxe justamente, foi uma referência que a gente viu no Convênio Internacional do Chile, América Latina, que chama Aires Nuevos, né, esse programa, que é uma rede cidadã que monitora a qualidade do ar para a primeira infância. Faz parte de uma iniciativa que chama Rede de Líderes em Convergência para Ação, dá para pesquisar depois e mandar mais detalhes, mas o que esse programa basicamente faz é implementar dispositivos móveis de monitoramento do ar em escolas de educação infantil, para justamente ter esses dados e, a partir desses dados, posteriormente desenvolver planos locais de descontaminação. Pode passar, vamos ver o último exemplo de boa prática. Então, o último que eu trago aqui é um exemplo de Barcelona. Esse exemplo ele é bastante aplicado no sentido de transformar um pouco o desenho urbano. Então, esse programa, que é o programa Protegemos as Escolas, ele visa que esse entorno escolar e as ruas do entorno da escola seja um lugar pacificado, né? E o que isso significa em termos práticos? Justamente, na frente das escolas e no entorno das escolas, existe uma diminuição de velocidade e impedimento de tráfego dos veículos, e os acessos são ampliados com áreas de espera, com mobiliário urbano, com desenhos de brincadeiras lúdicas, jardineiras e zonas verdes, né? Então, é uma maneira de dar mais espaço para a comunidade escolar e para as crianças nos acessos das escolas e nesses entornos. Pode passar. É isso, gente. Eu finalizo aqui. Quero agradecer e trazer um pouco essas inspirações para vocês, para o nosso debate. Obrigada. Fantástico, Úrsula, super obrigada, deu tudo certo, conseguimos, e que bom, porque, como você fala, né, poder ir terminando com essas inspirações, com os caminhos, com as soluções, com um pouquinho de leveza, sem que a gente perca esse estado de awareness, né, de alerta, que é um estado de alerta, mas que a gente construa caminhos, muito bom. Bom, eu vou passar agora, então, a palavra para o Marcel Martim. O Marcel é do Instituto Clima e Sociedade. Eu me confundi no começo, porque o ICS ele tem a mesma sigla do Instituto Cidades Sustentáveis. Eu misturei tudo, a gente falou, foi uma sopa de letrinhas. Mas eu aproveito, antes de passar a palavra para o Marcel, para agradecer, então, os parceiros da Rede Urban 95, né? O Instituto Cidades Sustentáveis, grande parceiro, o CECIP, grande parceiro, Ateliê Navio aqui presente, TGS com o Felipe, a Alma com o Pé de Infância, que já apareceu ali no Pé de Alma, no Pé de Árvore. Enfim, somos muitos juntos construindo essa rede, também o IFAM na construção dos planos municipais de primeira infância, e, é claro, a WRI, que a gente já apresentou aqui também. Somos muitos, temos muitos outros parceiros, e agora espero que cada vez mais próximo também do Instituto Clima e Sociedade,
Então, eu passo a palavra ao Marcel Martim para fazer as considerações finais e também poder fazer uma mediação das perguntas que vieram a partir do chat. Marcel, é com você. Obrigado, Cláudia. Bom, primeiro agradecer o Instituto Bernard Van Leer e o ISS pelo convite, é uma alegria estar aqui. E é muito interessante perceber como o assunto é interdisciplinar, né? A gente aqui vê pela ótica da saúde pública, pela ótica de desenho urbano, pela ótica ali mais da ciência, entendendo com a Luana qual o impacto, de fato, daquelas micropartículas fazem no nosso organismo. E, do meu lado, não poderia também deixar de frisar algumas falas que foram ditas aí ao longo sobre a questão de mudanças climáticas. Quando a gente está falando de poluição do ar, além disso tudo, a gente também está falando de mudanças climáticas. E é interessante notar como é que essas agendas estão muito conectadas, né? Da saúde pública, da poluição ou da má qualidade do ar e das mudanças climáticas. Um recente trabalho do SEG, do Monitor de Emissões de Doenças Climáticas, demonstra, e eu acho que é legal trazer esse dado para a gente discutir um pouquinho em cima dele, que os transportes são os maiores emissores dentro das cidades, entendendo que a maior parte das cidades não é mais uma cidade industrial, é uma cidade de serviço. E eu acho que essa pergunta apareceu aí algumas vezes ao longo do chat, e eu queria endereçar um pouco sobre a perspectiva de cada um dos palestrantes, como que eles enxergam esse ponto. Então, eu queria pedir para vocês serem o mais breve possível, a gente tem só 15 minutinhos para poder passar por todos e todas as perguntas, e eu vou primeiro, então, para a Evangelina. Evangelina, queria entender um pouco sobre a sua perspectiva, o que no campo de política pública os municípios, principalmente, podem fazer. A gente sabe que no âmbito federal está sendo discutida uma política de qualidade do ar, mas a gente sabe que é no local que essa emissão do poluente acontece, né? A gente sabe que a poluição do ar é uma coisa etérea, então ela vai no ar no respeito ao limite administrativo ou físico das cidades, mas é no município que acontece, é nas cidades que acontecem essas emissões. Então, eu queria ouvir um pouquinho de você, como você vê, como os gestores municipais podem contribuir para uma melhora sob a perspectiva de política pública. Obrigada, Marcel, pela oportunidade de responder essa pergunta. Eu acho que nas cidades, de fato, localmente, o transporte sem dúvida nenhuma, o principal agente emissor, né, na contribuição de emissões de poluentes. E eu diria que o gestor público municipal ele tem um papel preponderante em políticas públicas para evitar as emissões e reduzir, porque o benefício é imediato, tanto o benefício em saúde, quanto o benefício, inclusive, em termos de redução de emissões de gás efeito estufa, o que contribuiria, e é muito importante a contribuição nesse sentido, porque nós temos aí metas, né, para o país atingir, enfim, isso seria importante. Em relação ao transporte, eu acho que o primeiro, que é altamente poluidor, são os veículos a diesel. Se fosse o gestor, eu enfrentaria a primeira mudança, que seria justamente a energia, né, o modo energético do transporte público, os ônibus, e em relação também aos veículos de carga. Então, a possibilidade da substituição desses combustíveis. Como eu citei, nós temos, por exemplo, a lei no município de São Paulo, que é um exemplo para todos nós, porque foi um motivo, né, da junção dessas organizações, todos nós, na luta para que fosse aprovada o artigo 50, que substitui esse artigo da política de mudança do clima. E, infelizmente, desde 2017, o comitê que deve gerir essa mudança na lei não foi nem ainda implementado e iniciada essa questão. Aí se passam anos. Uma outra questão por exemplo, mas aí não é a nível municipal, mas a federal, mas que influencia, é o cumprimento dos prazos pelo PROCONV, né? Eu acho que já existe a possibilidade de algumas cidades municipais terem a troca já dos ônibus com as tecnologias mais limpas, por exemplo. Então, acho que esse seria o primeiro. E aí existem outras coisas que podem fazer, porque essa iniciativa em relação de mudança de combustível, o impacto é muito grande. Mas existem outras coisas que podem ser feitas em paralelo para contribuir com isso, como, por exemplo, o estímulo à mobilidade ativa, as condições de mobilidade ativa, bicicletas, por exemplo, dentro da cidade,
dentre outros aí, que até já foi citado, né? Inclusive, por exemplo, compartilhamento de uso de veículos nas escolas, enfim. Perfeito, Evangelina. Muito obrigado pelas suas respostas. Eu acho que elas dão um pouco o senso de direção que a gente precisa ir, né? A gente sabe que é importante avançar nessas regulações públicas, tem muita coisa acontecendo, e é legal que todo mundo tenha o conhecimento do que está acontecendo para a gente também, enquanto sociedade civil e população, cobrar os governantes e os tomadores de decisão para que essas políticas, de fato, sejam implementadas, né? A gente não pode também ter belas leis em texto e que elas não sejam implementadas. E só uma coisa, Marcelo, por favor, só lembrar a inspeção veicular, embora ela seja uma lei que deve ser aplicada pelos estados, o município também pode implementar a inspeção veicular. É importante eles terem isso em mente. Perfeito. Queria passar agora para o Dr. Carlos Melo da Silva, fazer uma pergunta. Eu não sou tanto da área médica, eu tenho muita curiosidade de entender como que a área pública mesmo da medicina, então a gente fala muito da mudança climática, Secretaria de Transportes, Meio Ambiente, mas é de fato uma questão de saúde pública, né? A gente poderia dizer que a qualidade do ar é quase não sei classificar exatamente se é uma endemia, uma pandemia, mas me parece que é um problema tão grave, tão silencioso, que ele poderia ser tratado através de uma gestão pública de uma forma um pouco mais contundente. Queria ouvir um pouco melhor do senhor, que sua opinião sobre isso, se é por aí ou se não é exatamente isso. Está no mudo, desculpa. O senhor está no mudo, doutor Carlos. Ok, eu tinha clicado, mas não tinha aberto. Está me ouvindo agora? Perfeitamente. Tá. Não, estou plenamente de acordo com o seu posicionamento de que isso é uma questão de saúde pública. Mas assim, só um resumo histórico curto, com 2, 3 itens. Existiu durante muito tempo a preocupação dos gestores, por exemplo. Acho que tivemos grandes avanços, por exemplo, na questão da poluição indoors, no ambiente doméstico, pelo combate ao tabagismo no Brasil. Tá? O Brasil alcançou, ao longo do tempo, né, uma posição muito boa no contexto das nações. Nós temos uma posição de abandono, quer dizer, o percentual de brasileiros que fumam hoje é muito menor do que 30, 40 anos atrás, isso é inegável. E nós temos índices melhores que alguns países até da Europa Ocidental. A questão do saneamento, né, eu acho, como a Evangelina falou, então há uma preocupação, quer dizer, os gestores públicos, a própria comunidade, todo mundo quer ter água limpa, porque sabe que água limpa é saúde, né? Apesar de pensar isso na ponta, mas muitas vezes não se preocupar com a destruição dos mananciais hídricos, né? Então, há uma certa contradição. Todo mundo quer água limpa, mas as pessoas não cuidam dos rios, jogam lixo, né, nos córregos, enfim. Então, esse grande dilema no Brasil, que tudo passa por uma palavra simples chamada educação. Então, existe também educação ambiental, que eu acho que seria uma coisa importante também, né? A nível geral, aí foge da área da saúde, quer dizer, implementar políticas no contexto educacional, que desde o nível fundamental as crianças valorizassem a questão do ambiente, da preservação do ambiente, que também agora tem relação forte com a questão do clima, todos nós sabemos, que também a nós nos preocupa, né, como enquanto médico, né, e médico focado nessa área. Então, assim, eu creio que ainda não chegou, né, na vez a questão que os gestores públicos priorizem, né? Mas isso pode, como tudo, como foi a questão do tabagismo, como foram outras questões, isso depende de nós, eu digo nós, o conjunto da sociedade. Nós temos que pressionar, temos que continuar lutando, fazer parcerias como essas que estão nascendo. A Sociedade Brasileira de Pediatria está inteiramente à disposição de qualquer fórum que queira discutir a melhoria da qualidade do ar, a redução da poluição em todos os níveis, né? Nós temos outros problemas na pediatria que nos preocupam muito, a questão dos alimentos, né? A questão da segurança alimentar, não só da questão do ponto de vista biológico, né? Mas a questão da redução por exemplo, do excesso de sódio e açúcar nos alimentos, a questão dos contaminantes, muitas vezes que vêm junto com o alimento que são não intencionais.
né? Então, tudo isso faz parte do universo de preocupação. O que eu posso prometer para vocês, dentro da nossa alçada, que é Sociedade Brasileira de Pediatria, a própria Associação Médica Brasileira, eu também faço parte da comissão de toxicologia da Associação Médica Brasileira. Como eu disse no início, a nossa presidente, a doutora Luciana, pediatra, preocupada com esse contexto também, é vice-presidente da MB, que a gente comece a levar essas pautas dentro das sociedades médicas, cada vez de modo mais forte, e fazendo o que nos cabe, por exemplo, educar os próprios colegas, quer dizer, levar esses temas, nós temos levado esses temas da questão ambiental em todos os congressos de pediatria. Nos últimos 5 anos, vocês vão encontrar lá pautas relacionadas à questão da poluição, à questão do combate à poluição indoors e outdoors. Tudo isso faço hoje é pauta dos congressos científicos médicos também. Educar a comunidade, quer dizer, sempre que o médico em geral e o pediatra em particular tem um papel muito importante, porque ele é muito ouvido. As mães ouvem, em geral, os pediatras, né? Nossas recomendações: olha, tem que vacinar o teu bebê, amamenta teu filho, vai ser melhor para ti e para ele. Então, assim, também fazer isso, quer dizer, educar, modificação de hábitos, né? Começam às vezes em casa, mas também mobilizar as comunidades, líderes comunitários, os gestores, né? Nós nunca, a Sociedade Brasileira de Pediatria participa de várias comissões a nível nacional. Nos estados, os pediatras em geral são chamados a opinar, as sociedades de pediatria são chamadas a opinar. Então, nós podemos trabalhar fortemente nesse lado de educar, promover, o próprio médico reconhecer que aquele evento que está surgindo na sua frente, às vezes, numa consulta, ele é decorrente de uma exposição ambiental, né? Então, nós temos documentos científicos sobre a anamnese ambiental, quer dizer, um flow chart, quer dizer, um fluxo de perguntas que os pediatras podem fazer numa consulta, até no posto da unidade de atenção primária à saúde, né? E, a partir desse tipo de anamnese, identificar essas coisas. Então, nós temos que trabalhar cada um na sua área, no que pode melhorar dentro da sua área, eu acho, da promoção à saúde, mas também trabalharmos juntos nessas pautas e reforçando uns aos outros para que os gestores públicos, em todos os níveis, se sensibilizem, como no passado se sensibilizaram, né, na prevenção da AIDS, do tabagismo, tantos outros programas, da imunização, que foi um programa sempre historicamente muito bem sucedido no Brasil. Isso nasce dessa união e dessas parcerias, eu acredito. Muito obrigado, doutor Carlos. E agora, para fechar, eu só queria pedir um pouco, Danilo, uma fala rápida sua em relação à importância desses processos de litigância, mas também de mobilização, porque me parece que litigância sem mobilização não para tão em pé. Então, tem aí uma relação intrínseca entre esses dois movimentos. Se pudesse ser breve para a gente acabar aqui no tempo, e aí eu passo depois para a Cláudia. Obrigado, Danilo, já agradeço de antemão. Eu que agradeço, Marcel, agradeço inclusive o convite de estar aqui nesse evento maravilhoso. Exatamente, mobilização e litigância precisam estar aí de braços dados, uma vez que a gente consegue fazer com que a população esteja atenta às questões que estão sendo endereçadas para o Poder Judiciário e fazer também que o Poder Judiciário sinta a pressão que a população nas ruas e nos tribunais estão demandando, né? Então, a litigância estratégica, ela perpassa esse entendimento de que o Poder Judiciário pode ser pressionado pelas reivindicações que os pais, que as famílias, que as próprias crianças estão fazendo nas ruas. Então, a mobilização é extremamente necessária nesse conjunto para que a gente possa ter resultados efetivos da litigância. Agradeço. Muito obrigado, Danilo. Bom, o trabalho da Luana e da Úrsula, vocês vão poder conferir na cartilha, que já foi disponibilizado ali o link. Queria lembrar que no dia 10/9 continua essa conversa, não é isso, Cláudia? Aí já passo também para você o microfone e agradeço novamente a oportunidade e acredito que com espaços como esse a gente consiga avançar aí na melhoria da qualidade do ar. Obrigado, Cláudia, passo para você o microfone. Obrigada, Marcel, excelente, aí na correria conseguiu cumprir o tempo também e dar voz para todos, muito obrigada. Eu queria agradecer a todos, doutor Carlos, doutora Vanja, Luana, Úrsula, Marcel, Danilo, todos vocês e principalmente também a todos os gestores públicos, as cidades aqui representadas, todos os parceiros da Rede Urban. Hoje foi o nosso primeiro encontro nacional, então só para lembrar, a gente teve um encontro global, a gente teve um primeiro encontro nacional que foi hoje,
A gente terá no dia 10 um segundo encontro nacional, esse focado nas experiências de cidades. Belo Horizonte vai apresentar a sua experiência, Fortaleza vai apresentar a sua experiência, e tem também a experiência do estado do Acre, que vai trazer um pouco de como eles têm trabalhado ali o monitoramento da qualidade do ar no estado. Bom, com isso colocado, e aí depois a gente tem ainda um fechamento, tem um encontro global de fechamento também. Claro, a gente sabe, a agenda de todo mundo é corrida, então eu queria realmente agradecer 2 horas dessa manhã, mas acho que foi produtivo, né, gente? Acho que todos nós precisamos e podemos aprender mais sobre esse tema e precisamos e podemos fazer mais sobre esse tema. Então, eu agradeço, né? Somos 100 pessoas até o final aqui. Muito obrigada. Sustentamos o evento, é um evento difícil, né? De chamar todo mundo, inclusive de chamar as cidades para olhar para isso, né? Como disse a Úrsula ali na fala dela, nem sempre é tão leve, nem sempre é tão fácil. E eu gostei muito, viu, doutor Carlos, quando o senhor fala, a gente não enfrentou o tabagismo, a gente não enfrentou a AIDS, a gente enfrentou questões dificílimas como sociedade. Acho que a gente vai precisar enfrentar essas juntos também. Vamos nessa, gente. Então, bom dia para vocês. Muitíssimo obrigada a todos e a todas. Thaís, Camila, podem respirar alegres, que o que vocês fizeram hoje aqui foi maravilhoso, viu? Muito obrigada por toda a organização de vocês. Obrigada. Um abraço, obrigada, gente. Cláudia. Tchau. Obrigada a todos. Obrigada, Vanja. Boa tarde. Tchau, pessoal.